Olá, tudo bem? Meu nome é Aguinaldo Gomes, eu sou doutor em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Este é o nosso curso de verão e estamos iniciando o módulo 3. Neste módulo, nós vamos tratar do texto. O material para este módulo está disponível na apostila, né? De antemão, eu quero que vocês saibam que a linguística do texto ela vai surgir lá na década de 1960, na Alemanha. Nessa época, o texto era visto como um conjunto de frases complexas. Essa fase de análise, essa fase inicial, chamava-se de período da análise transfrástica. Mais tarde, a definição de texto passou por algumas reformulações que nós vamos ver mais adiante. Né? Mas, como eu afirmei, o surgimento desta disciplina deve-se, sobretudo, aos linguistas anglo-germânicos. Né? Foi a partir deles que inicia-se a tarefa de expor os princípios constitutivos do texto e os fatores envolvidos em sua produção e recepção. No primeiro momento em que a linguística do texto começa a ser percebida, começa a ser investigada, é denominado de período transfrástico, período da análise transfrástica. Né? O objeto de indagação da linguística do texto não é o texto em si nesse momento, mas os tipos de ligação que existem entre um enunciado e outro. Este primeiro momento caracteriza-se como uma fase preparatória para um momento mais complexo da linguística do texto. Né? Posso dizer que o primeiro momento da linguística do texto volta-se para a organização da superfície textual. Além desse momento, essa fase preparatória em que os cientistas estavam tentando descrever o que é um texto, né, a linguística do texto passa por outras reformulações, como, por exemplo, no segundo momento histórico do desenvolvimento desta corrente teórica. Né? Nesse segundo momento, os cientistas já não estão mais preocupados com a indagação do que vem a ser uma frase, do que vem a ser uma análise transfrástica, mas estão preocupados em construir uma gramática textual. Esse segundo momento é chamado, né, de segundo momento da gramática textual. E aqui eu vou citar a Ipsiliter e o Marquesi, que nos diz o seguinte a respeito desse segundo momento da linguística do texto. Né? No segundo momento das gramáticas textuais, sua razão de ser se deve à sua capacidade da linguística do texto de explicar fenômenos linguísticos inexplicáveis, segundo a gramática do enunciado. E o que a legitima, segundo Comte, é a descontinuidade entre enunciado e texto, a diferença qualitativa e não meramente quantitativa entre enunciado e texto. Esta é a citação do Marquesi, né, está lá na página 15. A referência eu deixei na apostila para que vocês possam consultar. É nesse segundo momento que os linguistas do texto começam a se indagar e a reconhecer que um texto não é meramente um produto, um conjunto de enunciados, né? E passam a assumir como objeto de análise a competência textual, o que vai criar, né, para os linguistas de textos novas perspectivas de abordagem que o momento anterior não comportava. O segundo momento, ele se orienta para o esclarecimento de fatores da textualidade que respondem pela produção, recepção e funcionamento do texto. Né? O segundo momento da linguística textual abre caminho para um terceiro momento. E aí eu vou citar aqui novamente o Marquesi para que vocês possam entender o que vem a ser este terceiro momento. O terceiro momento refere-se ao tratamento do texto em seu contexto pragmático. Nesse âmbito, a pesquisa se estende do texto ao contexto, ou no dizer de Petoff, do contexto, regularidade interna do texto ao contexto, conjunto de condições externas ao texto, da produção de texto, de sua recepção, de sua interpretação. Este terceiro momento se propõe a desvendar aspectos da competência comunicativa do falante e do ouvinte, alçando-se a tarefa de explicar como o texto funciona nas diversas situações de interação. A linguística do texto ela se relaciona por afinidade com outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, com a análise de discurso, a sociolinguística, a análise da conversação, a retórica,
E dentro da linguística textual, temos espaço para estudos sobre a textualidade, por exemplo, sobretudo os estudos relacionados à coesão e à coerência, né? Por falar em coerência, segundo Coe, né, Coe e Travaglia, a coerência se estabelece na interação, na interlocução comunicativa entre dois usuários. É ela a responsável pelo sentido que os usuários captam do texto e se dá pela atuação conjunta de uma série de fatores de ordem cognitiva, situacional, sociocultural e interacional. Dito isso, podemos dizer que um texto nunca fez sentido sozinho. Aliás, em cada situação, o mesmo texto pode ter um sentido diferente. Isto acontece por conta dos fatores pragmáticos que, de certa forma, formam um texto. Sobre a coesão, nós poderíamos dizer que a coesão textual é a responsável pela tessitura do texto, aquela que faz as ligações entre os enunciados do texto por meio de dependências de ordem gramatical. Como dizem o Burgrad e o Dressler, né, a coesão ocorre quando a interpretação de um elemento no discurso é dependente de outro. Um pressupõe o outro no sentido de que não se pode ser efetivamente decodificado a não ser por seu recurso ao outro. A Igor, qualquer uma das referências na área do texto, vai afirmar ainda que a coesão textual se utiliza de alguns elementos, né, e alguns mecanismos para realizar suas relações de sentido, tais quais as anáforas, as catáforas, as oposições, o contraste, a finalidade, a meta, a consequência, a localização temporal, a explicação ou justificativa, a adição de argumentos ou ideias, etc. Tudo isso forma o que nós chamamos de análise textual. Como vocês viram, ela passa por uma série de etapas até chegar na década de 90, quando nós temos uma análise mais sociocognitiva. Bem, sobre essas etapas e sobre a década de 90, eu deixei um material complementar dentro da apostila para que você possa aprofundar essas discussões que eu iniciei aqui. Vejam, o que eu quero que vocês entendam, né, em relação à oralidade e à escrita é basicamente alguns insights, né, sobre o que vem a ser. Né? Então, para isso, eu vou dar algumas definições que vocês poderão depois confrontar com o material que eu deixei disponível aqui no ambiente. A oralidade, ela seria uma prática social, e aí quem está dizendo isso não sou eu, é o Marcus, lá no livro Da Fala para a Escrita, Atividades de Retextualização, ele vai nos dizer que a oralidade seria uma prática social interativa para fins comunicativos que se apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora. Essa oralidade ela vai desde uma realização mais informal a uma mais formal. Claro, há sociedades que são totalmente orais e há sociedades em que a oralidade aparece de forma secundária, né, como, por exemplo, a nossa sociedade. Além da oralidade, nós temos um outro termo que anda correlato à oralidade, que seria a fala. A fala, no entender do Marcus, é uma forma de produção textual discursiva para fins comunicativos na modalidade oral. Ela se situa no plano da oralidade, sem a necessidade de uma tecnologia, além do aparato disponível pelo aparelho formador do ser humano. Né? Como é fácil constatar, a fala realiza-se pelo meio fônico, em detrimento da escrita, que vai se realizar pelo meio gráfico. Nós não podemos dizer que exista para a fala uma classe gramatical exclusiva, ou seja, um pronome, uma preposição, um verbo que pertence apenas à fala. O que nós verificamos é que as formas da língua, né, o sistema da língua funciona da mesma maneira, tanto para a fala, tanto para a oralidade, quanto para a escrita. Uma questão que devemos ter em mente quando estudamos a língua falada é que nem sempre a realização fônica significa necessariamente que o que foi dito pertença ao domínio da fala.
o Marcuski, sobre isso, vai nos lembrar que a realização fônica não é condição suficiente, mas apenas necessária para a produção da fala. Para que vocês entendam isso, basta pensar numa notícia de telejornal. O que nós temos no telejornal? Notícias oralizadas, notícias escritas, que são faladas pelos apresentadores. Um outro exemplo poderia ser as letras de música, né? Então, isso pertence ao campo da fala e ao campo da oralidade, né? O que nós precisamos ter em mente é a distinção entre práticas sociais e a distinção existente entre as modalidades de uso da língua. A oralidade, a fala, a escrita são modalidades de uso da língua. Mas o que seria então a escrita? A escrita seria um modo de produção textual discursiva para fins comunicativos, conforme o Marcuski, né? Esses fins comunicativos possuem certas especificidades e se caracteriza naturalmente por sua constituição gráfica, embora também haja recursos na escrita que não pertençam à ordem da Constituição Gráfica, como, por exemplo, os elementos pictóricos, né? A escrita, ela se situa no plano dos letramentos. Vejam, o que nós precisamos entender que os termos fala e escrita, eles passam dentro da literatura a ser usados para designar as formas de atividades comunicativas, não se restringindo necessariamente ao plano do código. Trata-se mais de um processo, de um evento. A fala, por sua vez, vai englobar todas as manifestações textuais discursivas. Essa visão entre oralidade, escrita e fala, né, é uma visão que não cabe aqui ser vista como dicotômica. Eu vou deixar o material aqui disponível para vocês, certo? Aqui no nosso ambiente, para que vocês possam discutir a respeito disto, né, e ter mais informações a respeito do que vem a ser a fala, do que vem a ser a escrita, qual a relação entre oralidade e escrita, esses termos que aparecem aqui para nós, ok? Então, é isso, pessoal. Vamos agora para a nossa parte sobre o texto acadêmico, né? O texto acadêmico, como vocês devem saber, é aquele texto que nós utilizamos lá na academia, né? Lá na academia. É claro que quando eu digo que o texto acadêmico é aquele texto que nós vamos ver lá na academia, estou dizendo que o que você escreve na academia, escreve na universidade, tem um determinado fim. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é a seguinte: quem escreve em determinado gênero, né? Isso é simples de entender. Por exemplo, se eu estou fazendo um resumo para entregar ao professor, esse resumo ele tem suas características basilares. Se eu faço um requerimento na secretaria do curso, esse requerimento tem suas constituições basilares. Se eu escrevo um bilhete, por exemplo, esse bilhete tem sua constituição basilar. Tudo isso que eu acabei de nomear aqui para vocês são gêneros, são formas de escrita. A escrita é um modo de produção textual discursiva para fins comunicativos com certas características materiais, e ela se caracteriza pela sua constituição gráfica, né, tal qual já nos alertou o Marcuski, né? Luiz Antônio Marcuski. A escrita ela é uma tecnologia, nós não podemos dizer que ela pertence ao domínio da língua. Ela é uma das modalidades de uso, mas não pertence ao domínio da língua. Ou seja, a escrita ela é uma tecnologia inventada pelo homem, né, e ela se manifesta de várias formas. Quando ela se manifesta em contextos mais formais, ela se manifesta a partir de determinados gêneros. Quando eu digo que ela se manifesta a partir de determinados gêneros, eu estou dizendo que os gêneros são os textos que nós encontramos no nosso dia a dia.
que são definidos por composição, estilo, conteúdo temático, propósito comunicativo, tal qual informou o Bakhtin. Então, o que é que se espera de alguém que está aqui na universidade? Primeira coisa é que consiga dominar a língua na sua modalidade padrão. Não pode dominar nenhuma outra, não pode utilizar nenhuma outra variante, a não ser a variante padrão. Além disso, essa pessoa precisa saber se comunicar. Como é que ela vai se comunicar a partir da escrita? Ela vai se comunicar a partir de determinados gêneros. Por exemplo, o gênero resumo, o gênero resenha, o artigo, né, o artigo de opinião. São gêneros que aparecem na academia e que servem para comunicar aos pares determinados assuntos. O que nós precisamos entender é que é preciso, né, é preciso dominar esses gêneros, dominar essas formas de escrita na academia, para que nós possamos progredir. A academia ela é permeada por uma diversidade de práticas de letramento, né? E isso nos permite dizer que é uma gama enorme de textos que podem ser produzidos. Mas aí vocês devem estar se perguntando como é que eu vou escrever, por exemplo, um artigo para entregar no final do curso no meu trabalho de TCC. A resposta para isso é leia antes. A leitura é importante. A leitura é importante. Por mais que você saiba que precisa escrever determinados gêneros, por mais que você compreenda o gênero, o ponto de partida para todo o processo de escrita é a leitura. Então, façam aquelas leituras anteriores, conheçam os gêneros. As leituras servem para que vocês possam se apropriar do assunto que está sendo dado e serve também para que vocês possam, de maneira similar, compreender como um determinado gênero vai ser escrito. Então, é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui. Eu vou deixar o material complementar, né? Que a intenção é que esses vídeos sejam curtos. Eu vou deixar o material complementar dentro da plataforma para que vocês possam explorar mais estas questões. Vamos agora ver o que vem a ser o hipertexto. Está dentro lá da linguística textual, mas é um objeto relativamente novo de análise. De início, o que eu posso dizer para vocês é que as construções teóricas a respeito do hipertexto, dos gêneros que acontecem na internet, dos discursos digitais, ainda estão em desenvolvimento. Eu deixei um material complementar para essas questões lá na apostila, eu espero que vocês façam a leitura. Eu deixei alguns vídeos, algumas palestras que aconteceram aqui na Univisa, como, por exemplo, a palestra do professor Dr. Júlio Araújo, que vai tratar sobre a constelação de gêneros na internet. Esse material pode ajudar vocês a compreender o que vem a ser esses textos eletrônicos, essa linguagem que se manifesta a partir do digital. Uma das características básicas do hipertexto é a não linearidade, né? Não sequencialidade. O hipertexto ele se estrutura a partir de um modo de escrita e de leitura não sequencial, previamente definido, né? O Marcuse ele vai nos dizer que o hipertexto rompe a ordem de construção ao propiciar um conjunto de possibilidades de constituição textual plurilinearizada, condicionada por interesses e conhecimentos do leitor, produtor do texto. Além disso, o hipertexto ele é caracterizado pela sua multissemiose, o que nós vamos chamar de hipermodalidade, né? Ele absorve uma série de diferentes aportes sígnicos e sensoriais, como as palavras, as imagens, as músicas, enfim. Uma outra característica desse hipertexto é a descentralização, né? Ele não está centralizado. Até a própria noção de autor também é modificada dentro do hipertexto, o que vem a ser a autoria. A interatividade é uma das marcas fundantes desse hipertexto. O que eu chamo de interatividade é a possibilidade de o usuário interagir com a máquina e receber feedbacks em troca. A intertextualidade dentro da hipertextualidade se funde e se multiplica de maneira assim
nunca antes vista dentro da história da linguística. Esse hipertexto que eu estou aqui apresentando para vocês algumas características. Notem que eu estou dando características, não estou dando definição. Por que eu não estou dando definição? Porque o conceito ainda está em aberto, o conceito ainda não está fechado. O que eu quero que vocês percebam é que, com o advento do computador conectado à internet, o mundo da linguagem sofreu certas modificações na sua maneira de apresentar-se, na sua maneira de mostrar-se, enfim, essas modificações, que eu estou chamando de modificações, dentro do que nós anteriormente conhecíamos como formas de linguagem, se dá agora por meio do digital. É possível dizer que há uma modificação a partir da invenção do computador com a internet, há uma modificação nas formas de ler e escrever. Essa modificação dentro das formas de ler e escrever está ligada diretamente ao hipertexto. Né? Claro, né? Por que há essa modificação? Porque uma das características fundantes do hipertexto é a sua organização não linear, o que favorece uma leitura seletiva, né? Facilita a transmissão. O fato é que esse hipertexto é um espaço inédito, né? Como diz lá o Xavier, é um espaço inédito e exclusivo no qual tem lugar um modo digital de enunciar e de construir sentido. O hipertexto, ele basicamente ele não é feito para ser lido do começo ao fim. E aí para que vocês possam compreender isso, eu preciso que vocês imaginem a leitura de um texto da internet. Dificilmente você lê o texto da internet, um texto grande, né, do começo ao fim. Você faz outras leituras, você aciona outros links, você concatena com outras questões, né, você faz aquilo que nós dizemos ser a característica principal da hipertextualidade, né, do hipertexto, que é a não linearidade. Vejam, essas questões, né, sobre o hipertexto, sobre a hipertextualidade, né, sobre como se estrutura o hipertexto, a questão do autor e da autoria, são todas questões que ainda estão abertas. É um convite à pesquisa, né, se vocês tiverem interesse nessa área, é um convite aberto à pesquisa. E eu vou deixar aqui, mais uma vez, um material para que vocês possam consultar e para que vocês possam formar a ideia do que venha a ser o hipertexto, ok? Então, é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui. Eu vou deixar um material complementar, né? Que a intenção é que esses vídeos sejam curtos. Eu vou deixar o material complementar dentro da plataforma para que vocês possam explorar mais estas questões. Usem o nosso fórum para tirar dúvidas, para conversar com os seus colegas e espero que estejam aproveitando bastante este curso. Até mais.